A pessoa que abre um aplicativo de estatística e vê as estatísticas de Palmeiras e Fluminense, Palmeiras 0, Fluminense 0, o jogo que eu tô fazendo essa análise aqui, ela não tem a menor dimensão do que realmente foi o jogo. Esse, inclusive, é um bom jogo pra gente explicar que notas e estatísticas, coisas baseadas, análise baseada só em estatísticas não dizem muita coisa. O Fluminense foi melhor do que o Palmeiras, o Fluminense esteve mais próximo do gol do que o Palmeiras. O Fluminense foi superior à equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, bem superior. E merecia ter saído com um resultado muito melhor do que esse 0-0. A verdade é essa. Porém, a verdade também que a gente precisa trabalhar aqui nessa análise é que esse resultado aproximou o Flamengo de ser campeão brasileiro. Mas quanto a isso, gente, já vou encerrar esse assunto logo de início com 30 segundos aqui de vídeo. Tá? Eu acho que é justo com vocês que eu deixe claro uma coisa. O Palmeiras não perdeu o título porque empatou com a gente em casa. Até porque, contra a gente, o Flamengo perdeu. Na teoria, nessa brincadeira, a gente deu um ponto para eles. O Palmeiras tá perdendo esse título porque enquanto o Flamengo meteu 3 no Red Bull, o Palmeiras empatou com Vitória dentro de casa, na mesma semana. Então, só para deixar claro esse ponto, né? Mas falando do nosso jogo, cara, gente, uma das melhores atuações do Fluminense nós não tivemos René, que a gente reconhece aqui que tem sido importante, Thiago Silva e Lúcio Costa. Hércules estava no banco, por exemplo. E uma das melhores atuações do Fluminense, sob o comando do Zubeldia. 13 partidas, seguimos mais um jogo que a gente não levou gol. Os números gerais demonstram que esse é um time organizado, um time que sabe se defender e entrou para se defender. A justiça seja feita. A gente sabia e daria a bola para o Palmeiras, um Palmeiras sem qualquer criatividade. Tirou Veiga, Maurício, não tinha Andréas Pereira. Era um time que não conseguia criar. O time do Palmeiras não conseguia criar. O primeiro tempo foi constrangedor. O Palmeiras pegando a bola, dominando e bola para a área, bola para a área, bola para a área. E isso com o Fluminense de estatura mais alta. O Fluminense tinha o Freitas na lateral esquerda. No final das contas, acabou que o Zubeldia foi de Freitas mesmo, tá? Enfim, não colocou o Fuentes de titular. Foi de Freitas na lateral esquerda e Thiago Santos na zaga. Um abraço para o nosso amigo general Igor Rabelo. Eu vou falar em breve, no segundo tempo, a gente vê que a situação dele fica pior ainda. O Fluminense teve facilidade para se defender. A gente precisa reconhecer isso também. O time do Palmeiras, como eu falei, extremamente pobre na criação. Era bola nos seus pontas, um 4-2-4, avançava os laterais, às vezes até o zagueiro ia mesmo para a ponta para jogar a bola para a área. Isso facilitou muito a vida do Fluminense, o Fábio precisou fazer só uma grande defesa. Do lado do Fluminense, um time com 3 volantes, com saída rápida e que se destaca aqui. Uma boa partida do Lima, tá? O Lima fazendo bem essa função, o Lima jogando ao lado do Nonato, ao lado do Martinelli. Eu destaquei até no meu pré-jogo que eu preferia o Freitas jogando na lateral esquerda e, de certa maneira, o primeiro tempo me dá razão, o segundo nem tanto. E preferi o Nonato fazendo a função que eu falei do Lima, mas no final das contas o Lima foi muito bem nessa função de ligar rapidamente com os atacantes. O Serna, apesar da primeira grande jogada do Fluminense, primeira grande chance do Fluminense ter sido do Serna, uma partida muito ruim do Serna, não conseguia dar sequência a nenhuma jogada, tinha importância só na marcação. E do outro lado, o Canóbio produzindo, mas não um grande volume no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo onde o Fluminense até teve as chances mais perigosas, até foi melhor, você pega os números, é 7-2, se eu não me engano, em finalizações no primeiro tempo, ali os números estavam traduzindo mais o que foi a partida. Só que quando a gente vai para o segundo tempo, o Palmeiras percebe a sua incapacidade de criar, tira o Aníbal e bota o Rafael Veiga, passa a ter um jogador para fazer essa ligação de meio-ataque, e o Fluminense faz uma mexida porque o Freitas, até num erro dele inclusive, tinha tomado um cartão amarelo. Então coloca o Gabriel Fuentes, já que o Freitas, enfim, já tinha um amarelo, provavelmente ia acabar sendo expulso, já estava marcado pelo árbitro, já tinha tomado esporro por questão de cera também. O Fuentes entra bem, o Fuentes ganha a chance e entra bem explorando as costas do Kelvin, o lateral direito, né? Começa a se projetar mais ao ataque, começa a receber bola, às vezes, até nas costas do Alan, que às vezes caía pelo lado direito de ataque do Palmeiras, do Sousa, quando caía por ali. O Fuentes explorava bem isso quando o Fluminense tinha a bola. Só que o início do segundo tempo é uma pressão maior do Palmeiras, o Fluminense não consegue sair muito bem. E a gente vai assim com esse time durante um bom tempo. E eu acho que era o time mais interessante mesmo para aquele momento. O Palmeiras ganha campo, ganha mais confiança, ganha mais qualidade. No primeiro tempo já tinha tido uma ou outra chance com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes. No segundo tempo isso passa a acontecer um pouco mais ali, principalmente com o Flaco Lopes puxando contra-ataques.
a chance da defesaça do Fábio foi um contra-ataque do Flaco Lopes, e o Fluminense vai cansando. E aí, sim, todo torcedor do Fluminense sabe que, na maioria dos jogos, o Fluminense bate 15 do segundo tempo, parece que soa um sino, tim, 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 e o Fluminense cai de rendimento. Seja porque os titulares estão muito desgastados e vão cansar, e aí aqui eu abro um parêntese para a gente falar de Everaldo, aqui. A partir do Everaldo até os 10, 15 do segundo tempo, e eu falo isso porque eu vou anotando durante o jogo, tá? Se eu não anotasse as coisas durante o jogo, deixasse de fazer a anotação no final, eu daria uma nota 0 pro Everaldo. Porque os últimos 40 minutos, 30, deu 8 já cresce, os últimos 30 minutos, 35 do Everaldo, são, assim, desesperadores como torcedor. É um negócio, assim, como análise, como jornalista. Meu amigo, de qualquer maneira que você olhe, o Everaldo, assim, é um cemitério dos últimos minutos. Só que o que a gente está acostumado a ver? Bater 20, o Everaldo sair, entrar o John Kennedy e fazer a mesma coisa, às vezes até menos do que o Everaldo já cansado. Eu até brinquei isso no WhatsApp, falei no Twitter também, que assim, o Everaldo deve ter ficado puto que ele ficou até o final do jogo. Porque batia 15, 25 tempo, ele começa a errar, a torcida vai criticar, ele sai, entra o John Kennedy não tá correndo, não tá marcando saída de bola, ainda tá errando com a bola no pé. Então é tipo assim, a hora que ele sai, fala, deixa a galera ver que eu não sou o pior. Só que dessa vez ele não saiu. E aí a galera viu ele não tendo mais força física para poder marcar, ele errando e matando pelo menos uns 3 ou 4 contra-ataques. E aí a gente já chegou numa situação que aqui tem aquela frase, né? Bom é o que tá de fora. A gente já sabe que o que tá de fora também não é bom, o que tá jogando não é bom, e eu fico me perguntando, por que a gente tem que escalar um dos dois sempre, pô? Sempre, a gente não pode ter um jeito de jogar sem dois centroavantes. Sem um centroavante. 24 jogos, um gol de centroavante de bola rolando, gol do Cano contra o Botafogo. Só 24 jogos, 3 centroavantes. Os 3 sempre teve pelo menos um, às vezes 2 em campo nesses 24 jogos. Faz aí 24 vezes 90, você vai ver quantos minutos teve de jogo. E a gente só fez um gol de bola rolando, esses 3 jogadores. É desesperador. Fecha parênteses do Everaldo. O time cansa. A gente sabe que dos 15, 20 pra frente, normalmente a gente tem problemas de cansaço do time. Só que dessa vez a gente tinha o Hércules no banco, que poderia dar um gás a mais ali, por exemplo, no lugar do Nonato. Ou até mesmo tirar o Lima, não sei qual dos dois estava mais cansado, e adiantar um pouco o Nonato. A gente tinha uma peça titular ali no banco que poderia reforçar. Já tinha entrado o Fuentes na lateral esquerda. Só que aí acho que nesse meio do segundo tempo o Zubeldia faz uma mexida que era o Palmeiras parou de chuveirinho pra área. Então o que ele faz? Pô, deixa eu botar um pouco mais de qualidade. Eu tô supondo agora, eu preciso tirar o Thiago Santos, porque o Thiago Santos é um jogador que não joga há muito tempo, né? Deixa eu só ver se tá gravando, porque tá gravando ainda. Porque eu não sei como é que tá de bateria. Deixa eu ver aqui. Boa. Vamos lá, seguimos, tá? Aqui não tem edição no pós-jogo, não. O Thiago Santos faz muito tempo que não joga, né? Ou pelo menos com sequência, então era natural que ele não jogasse os 90 minutos, estava sendo muito exigido fisicamente. Zagueiros marcarem dupla de ataque é muito cansativo. Várias vezes acaba num contra-ataque ficando mano a mano. Então ele teria que tirar o Thiago Santos. Qual que era o movimento natural do Zubeldia naquele momento? Tira o Thiago Santos, bota o Igor Rabelo e mexe no meio de campo, colocando o Hércules, como eu falei, ou no lugar do Lima, ou no lugar do Nonato. Ele coloca o Bernal além do Hércules. E ele saca o Thiago Santos e também ele tira um dos dois do meio de campo, também tirando um zagueiro, e ele bota o Martinelli pra zaga. Nesse momento foi o momento, eu diria que foi o recorte de 15 minutos, pelo menos, que o Palmeiras foi bem melhor do que a gente. O Fluminense começa a ficar dependente totalmente do Canóbio, de contra-atacar, porque o Serna já tinha ido pro cacete, o Serna fez uma partida muito abaixo. O Canóbio dá conta dessa criação, continua criando ali chances, só que aí você tem 2 problemas nesse momento, pensando no ataque. A gente não tinha um Lúcio, e nessa reta final já costuma não ter mesmo, ali com 20, 30 do segundo tempo, o Lúcio já foi também. A gente não tinha para poder criar uma jogada com aquele refino. O Canóbio às vezes até fez isso, e por isso eu acho que a partida do Canóbio foi espetacular. Canóbio e Martinelli conseguiram suprir isso em vários momentos. O problema é que, quando a bola caiu para o Canóbio finalizar, ele tem uma finalização muito boa de esquerda, que a bola vai na trave, mas não tem gol.
No final das contas, não tem o gol ali na situação. Então a gente não pode, hoje a gente não pode depender dos pontas para poder guardarem o gol. E do nosso centroavante, eu já falei ali dentro do parênteses, daí que mesmo que a gente não ia depender. 24 jogos, um gol de centroavante com bola rolando, e o Everaldo jogou boa parte dessas partidas. Então não dava para contar também. Então o que a gente conseguiu produzir no momento que a gente teve mais volume, a gente não conseguiu guardar, porque esse time é incapaz de fazer gols em vários momentos. Fuentes teve chance também, uma boa enfiada de bola. Nonato teve chance numa enfiada de bola do Martinelli. Assim, a gente criou as chances. Nem todas. Teve chance pro Everaldo também chutando de esquerda, todo torto, chutando de esquerda. Então, assim, a gente criou as chances, elas caíram em vários pés e nenhum desses pés fez gol. O problema é que a gente abaixou muito a estatura. A gente já tinha tirado o Freitas para botar o Fuentes. A gente já tinha tirado o Thiago Santos para botar o Martinelli na teoria. Porque o Bernal entrou mais à frente. E o Bernal não tem a estatura, não tem a força física, a entrega que um Thiago Santos tem. O que aconteceu? O Palmeiras reconheceu na hora. O Abel foi, tirou um volante deles e botou o Bruno Fux de volante. Por quê? Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo. Já tinha o Vitor Roque, que apesar de não ser alto, é muito forte. Flaco Lopes, que é alto. Vamos voltar pro chuveirinho, que agora os caras estão desguarnecidos. E voltaram e tava funcionando. Até o momento que o Zubeldia percebe a merda que fez e corrige essa merda de novo. Vou botar o General, Igor Rabelo, que virou sexta opção da zaga, consertando a zaga e botando o Soteldo para tentar ter um escape pelos lados. Soteldo até foi esse escape, justiça seja feita. O Soteldo conseguiu pelo menos 2 ou 3 bolas escapar, mas não produziu nada muito além disso. Essa reta final, ela fica marcada pelos erros técnicos do Fluminense no campo de ataque, em vários momentos a escolha errada da jogada. Aí é o momento onde passa muito pelo Everaldo. Everaldo foi desarmado pelo menos 3 vezes, assim, de maneira meio ridícula, já de desatenção. Martinelli perdeu bola também, que foi o que gerou a falta do Bernal, com o erro do Everaldo logo antes. E é uma reta final de jogo que acaba ficando meio dúbia e é onde acaba maquiando esses números, né? Parece que o Palmeiras finalizou muito mais do que realmente finalizou nos 90 minutos. Parece que o Palmeiras teve realmente muito mais posse e não foi. O Fluminense ganhou um ponto, cara. A gente vai falar de cálculo aqui em outro vídeo, que eu vou lançar ao longo dessa madrugada também, só atualizando os cálculos. A vitória do Botafogo era meio que esperada, enfim, quase que não aconteceu, não foi um resultado muito bom pra gente. Mas a gente sai com um ponto do Allianz Parque que pode ser, apesar de ser o resultado, né, a distância da vitória para o empate hoje era muito grande, no sentido de vantagem na tabela, um ponto que acho que tem que ser valorizado demais. Na tabela é um ponto bom, mas na atuação, na confiança do time, jogar no Allianz Parque, ser melhor do que o Palmeiras, não levar gol em mais um jogo, fazer uma boa atuação e uma ótima atuação considerando os 2 tempos. Eu acho que isso agrega ao time uma confiança muito grande. Confiança grande, pensando na sequência agora, São Paulo, Grêmio e Bahia, em ganhar esses 3 jogos e ir para uma vaga direta, terminando à frente do Bahia, tentando ali achar um tropecinho do Botafogo para terminar à frente deles. E para semifinais contra o Vasco também. Vamos ver como vai ser esse domingo. Das duas, uma. Ou o Vasco vai prejudicar o Bahia, ou a gente vai saber que o nosso rival da Copa do Brasil vai estar na merda completa. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não fui para esse jogo, né? Tô com uma filhinha recém-nascida aqui em casa, então estou evitando viajar. Só devo fazer mais uma viagem nessa temporada. Não sei ainda se vai acontecer ou não. Que é o Corinthians e Fluminense, ou Cruzeiro e Fluminense da final da Copa do Brasil. Aí eu vou tentar fazer um bate-volta ali para estar nessa final. Mas de Grêmio, por exemplo, que é o outro jogo fora, eu não vou viajar agora, justamente por causa da minha filhinha recém-nascida. Tamo junto! Um bom sábado para todo mundo. E eu vou te falar, esse Palmeiras me preocupou muito. O Brasileirão tá na merda, mas me preocupou muito pra Libertadores, tá? Muito pra Libertadores. Um abraço pro Lanús, caímos pro campeão na Sul-Americana. Tamo junto, até a próxima. Valeu.